Salve, salve galera! Por aqui Ricardo Turco, famoso Turcão. Belezeira? Hoje eu vou dar uma super dica de programação utilizando a linguagem Python. Mas antes da gente ir pro vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Já deixa aquele joinha para fortalecer e incentivar a gente, ok? E também já aproveita, marca o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser um dos primeiros a ser notificados, ok? Então, bora pro vídeo! Bom, é isso aí, pessoal, vamos lá. Bom, na maioria das vezes, quando a gente está programando, a gente precisa fazer coisas que são simples, né? Mas, às vezes, acaba dando um branco na gente, né? E eu digo isso com uma certa propriedade, viu? Que eu vou te dizer, esse branco, ele acontece aí com a maioria dos desenvolvedores, viu? E claro, isso inclui até mesmo aqueles mais experientes, ok? Então vamos lá. Aqui no meu Linux eu vou abrir um terminal, ok? Vou aumentar um pouquinho aqui e vou abrir aqui o meu Python. No meu caso eu estou utilizando aí o Python 3.7, como você pode ver. Então assim, vamos imaginar que você tem uma situação aí do seu dia a dia. Vamos supor que você tem uma lista com alguns elementos dentro dessa lista, como você pode observar. Vamos supor que numa determinada situação aí você precisa saber a quantidade de cada um dos elementos da sua lista, né? Então você vê aqui que você tem alguns elementos repetidos, né? E você precisa saber a quantidade de cada elemento, ok? Normalmente o que a gente faz? Normalmente a gente pega a nossa lista e dá um count, né? Num determinado elemento, para você saber quantas vezes você possui aquele elemento dentro da sua lista. E isso é maravilhoso, isso é sensacional. Só que imagine que você precisa saber a quantidade de todos os elementos, de uma só vez, né? Como que a gente pode fazer isso de uma forma rápida, né? O Python, como todo mundo sabe, ele tem várias funções, vários módulos, né, para facilitar a nossa vida aí. E para esse caso específico, né, o Python ele tem o que nós chamamos de collections. O que são as collections? Collections são módulos, né, e funções para a gente estar trabalhando especificamente com algumas estruturas de dados, como por exemplo dicionários, listas, tuplas, sets e assim por diante, né? No caso de hoje, a gente vai trabalhar com um módulo, uma classe chamada counter. O que o counter faz? O counter ele nos ajuda justamente com essa situação, onde nós precisamos saber a quantidade de cada um dos elementos da nossa estrutura. No caso, uma lista. Então assim, eu vou deixar na descrição do vídeo os links para que vocês possam estar acessando a documentação tanto das collections quanto do counter, ok? Então vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Então vamos imaginar que eu preciso aí saber a quantidade de elementos de cada um dos elementos da nossa lista. Então eu vou usar o counter. Para eu poder usar o counter, então eu vou primeiro importá-lo aqui para dentro do Python para poder utilizá-lo nesse momento. Então vamos lá. From collections import counter. Ok? Então assim, a partir desse momento eu já posso usar o counter aí para nos auxiliar. Então lembrando que eu já tenho a minha lista, certo? Com os meus elementos. A forma mais simples de utilizar o counter é simplesmente, eu vou criar aqui uma variável chamada quantidade, né? E eu quero saber a quantidade dos meus elementos. O que eu faço? Eu dou um counter
e passo para o counter a minha lista. A lista que eu quero saber a quantidade dos elementos. O que vai acontecer? Quando eu chamar a minha variável quantidade, ele vai me mostrar a quantidade de cada um dos elementos da minha lista. Olha só que legal. Só que tem um pequeno detalhe. Se você der um type nessa variável quantidade, olha só, ele vai me informar que essa variável quantidade, ela é do tipo counter. Então, se você quiser, você pode simplesmente dar um cast na hora que você vai montar o seu counter. Como assim? Vamos lá, ó. Eu dou um dict, dou um counter e passo a lista que eu quero. O que vai acontecer? Eu vou ter praticamente o mesmo resultado. A única diferença é que a partir de agora eu tenho um dicionário. Por quê? Porque eu fiz um cast aqui no counter e agora eu retornei um dicionário. Ou seja, né, fica um pouco mais fácil de trabalhar aí com as quantidades retornadas. Ok? Então assim, bom, espero que esse vídeo tenha sido útil aí para você, certo? E te ajude, claro, no seu dia a dia, que afinal de contas, essa é a intenção. Se você gostou, não esquece, né? Deixa aquele like maroto aí para incentivar a gente, beleza? Se você quiser fazer algum comentário, óbvio, também pode ficar à vontade aí, sem problema nenhum. E claro, o mais importante, se você tiver aí um amigo ou um colega de trabalho aí que desenvolve em Python e acha que isso pode ser útil para ele, compartilhe esse vídeo aí com ele, ok? É isso aí, gente, vamos ficando por aqui e até a próxima aí, ok? Falou!